Rivaroxabana, um remédio muito importante para tratar problemas tromboembólicos. Hoje em dia, ele não é mais só vendido com o nome de Xarelto, também é vendido com o nome de outros fabricantes como o Shafac, como o Rivaxa, Dartrial, mas nós vamos falar hoje sobre os riscos e benefícios do Xarelto, da Rivaroxabana. Quais os efeitos no corpo? É usado para desentupir as veias ou ela é usada, por exemplo, para prevenir coágulo sanguíneo nas artérias? Será que serve para varizes? Será que faz mal? Como usar? Existe a dose de 2,5, de 10, de 15, de 20 miligramas. Como que a gente maneja tudo isso? Será que tem que tomar com comida ou sem comida o Xarelto? Será que os alimentos interferem? Tem que fazer exames de controle? Enfim, hoje o nosso tema vai ser a Rivaroxabana. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos relacionados à circulação, você tem que se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho, porque assim você garante que não vai perder nenhum dos próximos vídeos. Você vai ser avisado de tudo que acontece aqui no canal e já clica no gostei. Quando você faz isso, você impulsiona o nosso vídeo. A gente chega até mais pessoas com informação de qualidade e assim você nos ajuda até mesmo a salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários. Então, se você já tem alguma pergunta, já deixa para mim o seu comentário. E o nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje: Xarelto pode tomar 2 vezes ao dia ou só uma vez? Então hoje nós vamos fazer uma revisão completa de tudo que você precisa saber acerca dessa medicação. A Rivaroxabana, então, é um remédio anticoagulante usado para prevenir, para tratar a má circulação e a trombose. Ela ajuda o nosso corpo a desfazer os coágulos sanguíneos que entopem as nossas veias ou as nossas artérias e causam doenças como a trombose e a embolia. Até pouco tempo atrás, a patente era do laboratório alemão a Bayer, que comercializava a Rivaroxabana com o nome exclusivamente de Xarelto. Mas com a quebra da patente, existem hoje mais de 20 tipos de Rivaroxabana no mercado, que são produzidos por outros laboratórios. E aí, se são laboratórios ou não de confiança, cabe às agências de fiscalização como a Anvisa garantir que esses remédios estão sendo produzidos com qualidade. Então, hoje em dia, nós temos, por exemplo, o Rivaxa, que é a Rivaroxabana da Eurofarma, o Shafac, que é a Rivaroxabana da Apsen, e a Rivaroxabana é um medicamento que age inibindo uma enzima específica da coagulação, que é o fator 10 ativado. Esse fator interfere na cascata de coagulação, reduzindo a formação de coágulos sanguíneos no corpo. E isso é vital para pacientes que enfrentam, por exemplo, o risco ou a trombose ou a embolia, que já possuem algum problema de trombos já instalados no corpo. O fato dela se ligar de forma específica ao fator 10, ela causa uma seletividade, ou seja, menos chance de sangrar, e também não é necessário exames de sangue de controle, o que torna um remédio uma boa opção na questão de comodidade para os pacientes. E se você não sabe o que é coagulação, é a propriedade do sangue entre não ficar ralo demais e causar algum sangramento no corpo, ou grosso demais e formar coágulos indesejáveis em áreas do corpo que não era para isso acontecer. O sangue ele tem que ter uma fluidez, uma viscosidade adequada para que ele possa circular adequadamente. Se ele fica muito ralo, chance de sangrar. Se ele fica muito grosso, chance de coagular, de formar trombos, coágulos sanguíneos. A Rivaroxabana ela foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil em 2008. Quando comparado com remédios tradicionais de má circulação e trombose como a varfarina, ela tem uma janela terapêutica um pouco melhor. Então ela não exige que o paciente fique dosando no exame de sangue se está forte, se está fraco, e ela também é um avanço no sentido de ser seletiva, o que diminui o risco de sangramento em algumas partes do corpo. Ao contrário da varfarina, que geralmente exige exames de sangue de controle e interage com os alimentos, a Rivaroxabana não tem essa interferência com tanto os exames de sangue e nem interage com a sua alimentação, que é uma grande vantagem em termos de conveniência para os pacientes. Você não tem problema consumir salada verde, suco detox, porque ela não interfere com seus alimentos, ela não perde o efeito com alguns tipos de alimentos. A principal aplicação da Rivaroxabana, então, é para tratar coágulos sanguíneos, tanto em artérias quanto veias. Para você entender o que é artéria e o que é veia, artérias
São vasos sanguíneos que levam o sangue do coração, por exemplo, para suas pernas, e as veias trazem o sangue de volta. E assim o sangue consegue circular. O sangue vai do coração para as pernas rico em oxigênio e nutrientes e volta das pernas para o coração com gás carbônico e com impurezas, e aí ele circula pelo corpo para passar para os pulmões e ser oxigenado, passar pelos rins e ser filtrados. Então, a rivaroxabana pode permitir a prevenção e o tratamento de coágulos tanto arteriais quanto venosos. A rivaroxabana ela é muito usada para pacientes com fibrilação atrial, que são situações onde o coração não bombeia o sangue de maneira eficiente, em casos também de trombose venosa profunda, de trombos que surgem nas veias da perna ou até mesmo dos braços, para tromboflebite e também para embolia pulmonar. Os comprimidos de rivaroxabana, eles são vendidos em 4 doses diferentes. A dose de 2,5 mg, de 10 mg, de 15 mg e de 20 mg. E é muito importante você entender para que serve cada uma dessas doses. Já vou te explicar, mas quero te lembrar que na composição do xarelto tem lactose, o que pode causar intolerância para pessoas com sensibilidade à lactose. Sempre você deve certificar da validade do produto e manter os remédios, sejam eles quais forem, principalmente os anticoagulantes, em local fresco, seco, longe do alcance de crianças e na embalagem original do produto. Também verifica sempre a data de validade, como eu já te falei, mas eu te dando um segundo aviso, e o período de tratamento vai depender muito da doença que a gente está tratando. Por exemplo, se você quer tratar uma trombose, o período mínimo seria de 90 dias. De embolia, o mínimo é de 6 meses de tratamento. Mas o xarelto é um remédio que deve ser prescrito por um médico. Então não faça uso de xarelto sem prescrição, supervisão de um profissional que saiba o que está fazendo. E, por exemplo, situações como a fibrilação atrial, pode ser que você precise usar o xarelto ou a rivaroxabana para o resto da vida. Por exemplo, quem tem coração grande, algumas pessoas vão precisar do tratamento vitalício. Agora vamos falar das doses. A dose de 2,5 mg ela deve ser usada sempre com AS, porque a gente quer prevenir eventos venosos e arteriais. A dose de 10 mg é a dose profilática de prevenção. Ela não é usada para tratar trombos. Ela é usada para prevenir a formação de coágulos. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem, se você colocou um gesso, ou se você vai fazer uma cirurgia e precisa no pós-operatório de prevenção adicional, a dose de 10 mg não trata nada. Ela é uma dose profilática, usada para prevenção em situações onde a gente precisa de proteção, de profilaxia. Os dois comprimidos de 2,5 e de 10 mg, eles podem ser ingeridos com ou sem alimentos. Eles não interferem com o estômago cheio ou vazio, a sua absorção é a mesma. Só que os comprimidos de 15 e 20 mg precisam ser ingeridos após uma refeição, porque a sua absorção pode ser até 40% menor em algumas pessoas quando essas doses de 15 e 20 mg são tomadas de estômago vazio. A dose de 15 mg de xarelto é a dose de ataque. Ela só deve ser usada no início do tratamento e ela é usada 2 vezes ao dia. Ou seja, você vai tomar 15 mg de 12 em 12 horas, totalizando 30 mg ao dia nos 21 primeiros dias de trombose, que é aquele período de maior risco de embolia, as 3 primeiras semanas. A dose de 20 mg ela deve ser usada para manutenção do tratamento. Ela é tomada 1 vez ao dia somente e pelo tempo que o médico determinar, lembrando que as 2 doses de 15 ou de 20 devem ser ingeridas após uma refeição. Se você estiver tendo dificuldade para engolir o comprimido, para te falar a verdade, ele é bem pequeno, mas ele pode ser triturado e misturado com alimentos pastosos para facilitar a digestão. A ingestão, como por exemplo misturar com purê de maçã para pessoas às vezes mais idosas que talvez não tenham o dente. Como qualquer anticoagulante, a rivaroxabana carrega consigo riscos de sangramento. Então riscos de hemorragia dentro da cabeça, sangramento no intestino, na urina, qualquer parte do corpo que se você se machucar ou se iniciar um sangramento, vai ser mais difícil parar, já que esses remédios agem na circulação, na coagulação. Então eu recomendo fortemente que você converse com o seu médico antes de iniciar
o uso da rivaroxabana se você também tem algumas doenças nos rins, no fígado, alguma doença de coagulação como as trombofilias. Se você estiver grávido ou amamentando ou tem menos de 18 anos ou menos de 50 quilos, é muito importante você tomar cuidados adicionais com a rivaroxabana, só usar em caso de prescrição médica. Outras situações de atenção, pessoas com pressão muito alta e fora de controle, se você tem úlcera ou histórico de úlcera no estômago, se você no estômago ou no intestino, se você tem problemas de visão, como glaucoma ou degeneração na retinopatia diabética ou glaucoma, se você tem algum sangramento recente pelo corpo, até mesmo sangramento menstrual, sangramento no cérebro, um sangramento de um aneurisma, ou se você tem aneurisma em alguma parte do corpo, ou se a sua gengiva sangra com frequência, todas essas situações são situações de atenção, porque como ele age na coagulação, por exemplo, se você tosse com raias de sangue, todas essas situações, ou vai passar por uma cirurgia recente, arrancar o dente, são situações onde a gente tem que ter atenção com qualquer remédio que age raleando o sangue, que age na coagulação. Todas essas situações exigem uma atenção especial pelo risco potencial de sangramento. É necessário supervisão médica, já que você não pode suspender o xarelto de forma abrupta sem orientação pelo fato de efeito rebote. O xarelto, a rivaroxabana, pode causar tonturas, desmaios, por isso você não deve dirigir máquinas, operar trator, fazer viagens dirigindo ou realizar alguma tarefa que exige atenção, por exemplo, cortar alguma coisa que você pode se machucar. Também é muito comum a queda de cabelo com o uso de anticoagulantes e eu recomendo fortemente que você nunca misture mais de um tipo de remédio de circulação ou misture com álcool. Maioria dos remédios não combina com álcool. Então, se você, por exemplo, usa AS, clopidogrel, se você usa cilostazol, remédios de pressão, diabetes, pergunte ao seu médico se é seguro usar com a rivaroxabana. Inclusive, ela pode causar fraqueza normal, fadiga, palidez, falta de ar, diminuição da urina, anemia, fezes escurecidas, boca seca, náuseas, vômitos, constipação, coceira na pele, inchaço nas pernas. Tudo isso são efeitos colaterais dos anticoagulantes. Entre a chance do remédio fazer bem ou mal é a dose e a necessidade de você usar. Então usar o xarelto sem necessidade pode te trazer chance de efeito colateral e quase nenhum benefício. E o xarelto, ele interfere com outros remédios além dos anticoagulantes. Cetoconazol, itroconazol, ciprofloxacino, remédios de depressão como a fluoxetina, pregabalina, mirtazapina, remédios de convulsão como fenobarbital, fenitoína, carbamazepina e vários outros. Às vezes eles podem até não interagir com a rivaroxabana, mas muitos deles são processados pelo fígado e pelos rins e o uso concomitante pode sobrecarregar alguns órgãos vitais do seu corpo, então não misture remédios nem com álcool, nem remédios entre si. A rivaroxabana, na verdade, ela representa mais do que uma simples pílula, um simples remédio de coagulação. Ela é uma ferramenta vital na caixa de ferramentas do cirurgião vascular moderno para tratar condições relacionadas à trombose e à embolia, nos ajudando não só a prevenir, como tratar essas condições que são potencialmente fatais quando elas já estão estabelecidas para a gente conseguir recuperar aquela pessoa. Mas como a medicina ela avança a cada dia que passa, ela provavelmente vai continuar desempenhando um papel importante no tratamento das doenças da circulação e novas informações do xarelto podem ser descobertas após a gravação desse vídeo. Sua precisão, desde a sua ação direta no fator 10A, a sua presença marcante no mercado da rivaroxabana que cresce a cada dia que passa, torna esse remédio um tema de constante evolução e aplicação. Os benefícios para pessoas com problemas tromboembólicos da rivaroxabana são inegáveis, mas como sempre, o uso adequado com orientação e supervisão médica é fundamental para maximizar os benefícios e minimizar os potenciais riscos à sua saúde. Se você quer saber um pouco mais sobre os remédios de circulação, em algum lugar desse vídeo aqui vai aparecer um card para você clicar e assistir um vídeo onde eu falo sobre qual o melhor remédio contra a má circulação e a trombose que existe. Lá nós vamos discutir, será que o xarelto, o Daflon, o AS, o Perivasco, o Flavonide, qual é o melhor remédio? Lá a gente vai falar um pouco sobre isso. Então clica quando acabar esse vídeo num card que vai aparecer aqui para você assistir esse outro nosso vídeo onde a gente discute qual o melhor remédio de circulação que existe. Mas antes de sair eu quero te convidar a clicar em um botão aqui embaixo que é o valeu demais.
Nele você consegue contribuir para o canal e apoiar projetos sociais que nós desempenhamos para pessoas de baixa renda. Por exemplo, para ajudar pessoas com curativos em úlceras venosas, que são feridas de difícil cicatrização, pessoas que estão em fila de espera do SUS aguardando por cirurgias em veias entupidas e não são chamadas e precisam tratar a sua circulação para ficarem boas. Então, se você puder e quiser contribuir para o canal, vai ser muito importante a sua colaboração. Então, clica aqui embaixo no Valeu Demais e apoie os nossos projetos sociais. Clica no gostei, se inscreve no canal e deixa para mim um comentário nesse vídeo. Quero saber, você já usou o Xarelto, a Rivaroxabana? Você teve algum problema ou não? Sentiu benefício com esse remédio e ele te ajudou a combater a trombose? Se você usou outro remédio como o Eliquis, o Dabigatrana, que é o Pradaxa, ou até mesmo a Lixiana, coloca para mim nos comentários qual a sua experiência, ou se você toma Diosmina ou Daflon, enfim, deixa para mim um comentário nesse vídeo. Quero saber o seu nome, de qual cidade você está falando. Eu quero saber melhor o que acontece aí do outro lado da tela para eu trazer um conteúdo cada vez mais importante e relevante para você. Então lembre-se que a prevenção é sempre o melhor remédio e a saúde é o nosso bem mais precioso. Eu estou te esperando no nosso próximo vídeo. Até lá!